Quando você tem N mols de um determinado gás, para cada grau de liberdade, a energia interna é dada por nRT sobre 2. Isso eu estou pensando em N mols. Poderíamos pensar para cada molécula. Então, para cada molécula, para cada grau de liberdade que essa molécula possui, a energia interna para cada grau é dada por 1 meio de K vezes T. Para saber a energia interna total, basta você somar as energias relacionadas com cada grau. No caso de N moléculas, eu posso escrever 1 meio de NKT, e isso nós já vimos em sala de aula. Isso equivale a 1 meio de nRT. Então, para cada grau de liberdade, vamos pensar já em N mols, podemos pensar numa molécula, mas quando a gente pensa em número de moléculas, quantidade de mols, energia interna é dada por 1 meio de nRT para cada grau de liberdade. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma molécula monoatômica. Essa molécula monoatômica, o que ela pode fazer? De acordo com o teorema da equipartição da energia. Ela pode se deslocar nesse eixo. Eu desenhei aqui 3 eixos, X, Y, Z, por exemplo. Ela pode se movimentar, ela pode ter uma translação em X, Y, Z. Então, ela tem 3 graus de liberdade. Ela se movimenta nesse eixo, então 1 meio de K vezes T, 1 meio de KT e 1 meio de KT. Eu tenho energia interna, 3 meios de KT para cada molécula, para N mols, 3 meios de nRT, que é exatamente igual ao valor que nós apresentamos anteriormente. Agora você pode perguntar, tá, professor, mas essa molécula ela não pode rotacionar em torno do seu eixo de rotação, tendo assim mais 1 grau de liberdade? Ela poderia, mas para que ela consiga rotacionar, é necessário uma temperatura crítica para que ela rotacione de forma que essa rotação contribua para a energia interna. Então, no caso de uma molécula monoatômica, eu não vou entrar aqui em detalhes sobre essas moléculas especificamente, mas uma coisa importante, no caso do hélio é uma molécula monoatômica. Para o hélio rotacionar e assim a rotação contribuir para a energia interna, a temperatura do hélio deveria ser da ordem de 150.000 Kelvin. Então isso é muito importante. As moléculas monatômicas, considerando as nossas temperaturas, até porque 150.000 Kelvin é até maior que a temperatura de dissociação do hélio, então as moléculas monatômicas elas não rotacionam em torno desse eixo, elas realizam apenas um movimento de translação. Se movimenta aqui, aqui e aqui, nesses 3 eixos. Um outro exemplo, nós vamos agora olhar as moléculas diatômicas. Então temos um exemplo aqui, um modelo de 2 moléculas diatômicas. Nós temos aqui essa molécula, ligada aqui com essa molécula aqui. Essas moléculas, aqui nós temos um eixo que eu coloquei exatamente no centro de massa, X, Y, Z. Essa molécula diatômica, ela pode transladar em X, em Y, em Z. Então, temos 3 graus de liberdade. Mas ela pode rotacionar também em torno desse eixo Y e em torno desse eixo X. Temos, então, 5 graus de liberdade. X, Y, Z. Rotacionar em torno desse eixo Y, em torno desse eixo Z. Então, a energia interna é dada por 5 meios de nRT para uma molécula diatômica. Se nós analisarmos o calor específico molar, a capacidade calorífica molar
capacidade calorífica molar a volume constante, ela é dada por 5 meios de R. Se eu dividir por R, eu tenho que a capacidade calorífica molar a volume constante dividido por R é 2,5. Que é muito consistente com esses resultados experimentais. Então, quando nós analisamos o nitrogênio, o hidrogênio, o oxigênio, o CO, por exemplo, nós observamos que CV' por V sobre R é muito próximo de 2,5. O que isso implica? Que isso fornece para a gente uma informação muito importante sobre a estrutura da molécula. Então, essa molécula ela pode rotacionar em torno desse eixo e desse eixo. Ela não pode rotacionar em torno desse eixo, considerando esse nosso modelo. Nem estou associando uma vibração das moléculas aqui também. E, por acaso, se eu tenho uma outra configuração, eu também tenho que analisar os graus de liberdade. Um exemplo interessante é o hidrogênio. Então, no caso do hidrogênio, quando nós analisamos aqui, o hidrogênio, ele é uma molécula diatômica. 2,46. Vamos pensar aqui o hidrogênio. Mas quando a gente analisa o hidrogênio, eu só vou observar a capacidade calorífica molar a volume constante dividido por R. Quando você tem um gás monoatômico, capacidade calorífica molar a volume constante por R é 1,5. E aí eu estou pensando numa molécula que apenas faz um movimento de translação. E quando eu tenho a capacidade calorífica molar a volume constante por R 2,5, estou pensando nessa molécula diatômica que pode transladar, mas também pode ter 2 graus de liberdade para rotação. Quando nós analisamos o hidrogênio, observem que interessante. Essa relação, capacidade calorífica molar a volume constante por R, nessa faixa de temperatura até aproximadamente 75 Kelvin, é igual a 3 meios, 1,5. Ou seja, nessa faixa de temperatura, a rotação não contribui, a gente não pode falar em rotação da molécula de hidrogênio. Abaixo dessa temperatura, você não tem a contribuição da rotação para a capacidade calorífica. À medida que você aumenta a temperatura, você percebe que essa capacidade calorífica ela vai aumentando, até que nessa faixa de temperatura, você obtém 2,5, que está bem de acordo com os resultados experimentais naquela faixa de temperatura. Então, abaixo de 75 Kelvin, a rotação ela não contribui para a capacidade calorífica. O que isso implica nesse caso? Que nós pensamos na inexistência, nosso modelo, na inexistência da rotação. Nessa temperatura, em torno de 300 até quase 700 Kelvin, o hidrogênio ele se comporta como essa molécula diatômica. Então, nós temos a translação até uma faixa de temperatura, levamos em conta, além disso, a rotação, e se a temperatura aumentar ainda, temos que pensar ainda na oscilação, em que esse valor seria alterado. Isso é bem interessante, pessoal, trouxe aqui apenas para mostrar para vocês que o teorema da equipartição da energia, embora ele explique satisfatoriamente muitos fenômenos, ele não prevê essa variação em função da temperatura. Pela física moderna, a gente consegue explicar isso pela quantização da energia, por exemplo. Mas apenas para mostrar para vocês.
Vamos agora, então, apresentar dois exemplos. Nos exemplos que eu vou abordar aqui, nós vamos utilizar o teorema da equipartição de energia, pensando numa molécula monatômica ou diatômica. Exemplo: 2 mols de um gás monatômico sofrem uma transformação termodinâmica ABC, conforme mostra o gráfico a seguir. A. Determine a temperatura do gás nos estados A, B e C. B. Determine o trabalho, a quantidade de calor cedida e recebida e a variação da energia interna nos trechos AB, BC. D. Determine o trabalho realizado pelo gás na transformação ABC. E a letra E. Determine o calor cedido ou recebido pelo gás na transformação ABC. Nesse gráfico, nós temos o gráfico da pressão pelo volume. Então, de A até B, o volume é mantido constante, e de B até C, a pressão é mantida constante. Então, de A até B, vamos calcular inicialmente a capacidade calorífica a volume constante, que é dada por 3 meios de NR. Substituindo os valores, 24,942 Joule/Kelvin. Na transformação, como nós temos aqui uma transformação isobárica, vamos calcular a capacidade calorífica a pressão constante, que é dada por 5 meios de NR, com o resultado igual a 41,57 Joule/Kelvin. Na determinação da temperatura do gás, vamos utilizar PV igual a nRT, em que temos a temperatura do gás em A, 601,4 Kelvin, em B, 902,1 Kelvin e em C, 3.608,4 Kelvin. Vamos então calcular. Já temos a letra A, vamos lá. Calcular a letra B, a letra C e a letra D. Letra B. Determine o trabalho, a quantidade de calor cedida, recebida e a variação da energia interna nos trechos AB e BC. Vamos calcular a quantidade de calor de A até B. Quantidade de calor é igual a capacidade calorífica vezes ΔT. Capacidade calorífica a volume constante, porque essa é uma transformação a volume constante, vezes ΔT. A temperatura final menos a inicial, a quantidade de calor de A até B, 7.501 joules. Como o volume permaneceu constante, o trabalho é zero. Então, a variação da energia interna de A até B é igual à quantidade de calor de A até B menos o trabalho. Quantidade de calor de A até B, 7.500,1, menos o trabalho, que é zero. A variação da energia interna, 7.500,1. BC. O trabalho de BC, como é uma transformação isobárica, podemos utilizar PdV, pressão 150.000, dV 0,3, variação de volume, ΔV, 45.000 joules. A quantidade de calor é dado por Cp, porque agora temos uma pressão constante, vezes ΔT. Capacidade calorífica, pressão constante, já calculamos. A variação de temperatura, 3.608,4 menos 902,1. O resultado, 112.500,9 joules. Para calcular a variação da energia interna de B até C, nós temos a quantidade de calor de B até C menos o trabalho de B até C. Esse valor, 67.500,9. Fiz uma tabela para auxiliar aqui o cálculo, em que vamos colocar nessa coluna a transformação AB, BC total, ABC. A quantidade de calor, o trabalho e a variação da energia interna. AB, 7.500,1. A quantidade de calor
de B até C, 112.500,9. Para calcular a quantidade de calor total, basta somar esses valores, 12.000, 120.001. O trabalho AB mais BC, o trabalho total foi a soma desses dois valores, 45.000. Para você calcular o ΔU, você pode calcular isso de duas formas. Você pode calcular a quantidade de calor total menos o trabalho total, 75.001, ou você pode somar as variações de energias internas. Então, 7.500,1 mais 67.500,9, 75.001. Então, tanto faz. Você pode somar as variações da energia interna ou você pode diminuir a quantidade de calor menos o trabalho. Vou apresentar agora um último exemplo sobre esse assunto. Exemplo 2. 0,5 mols de um gás monatômico sofre uma transformação termodinâmica ABCA. Agora nós temos, pessoal, um ciclo, conforme mostra o gráfico a seguir. Determinar a temperatura nos estados ABC, determinar o trabalho, a quantidade de calor envolvida em cada trecho e determinar o trabalho realizado pelo gás no ciclo e o calor cedido ou recebido pelo gás no ciclo. Então, nós temos agora uma transformação cíclica. A, B, B, C, CA. Inicialmente, nós já vamos identificar que nós temos aqui uma transformação isocórica, realizada a volume constante, outra transformação isobárica, realizada, aliás, a pressão constante. Vamos calcular CV, porque é um gás monatômico, nos dois exemplos, gases monatômicos, CP. CV, 6,2355 Joule por Kelvin, CP, 10,3925 Joules por Kelvin. Vamos analisar agora a B. A pressão em A é 0,6, o volume em A é 0,2, multiplicando os dois dá 0,12. A pressão nesse ponto aqui é 0,4, o volume é 0,3, multiplicando também dá 0,12. A pressão em B é 0,3, o volume é 0,4, multiplicando também é 0,12. Ou seja, esse produto PV é igual. Quando o produto PV é igual, a transformação é isotérmica. Então, nós temos aqui uma expansão isotérmica, depois nós temos uma compressão isobárica, e depois nós temos uma transformação isovolumétrica ou isocórica. Determine a temperatura do gás nos estados ABC. Utilizando PV igual a nRT, temos que a temperatura do A, 2.886,7, que é a mesma temperatura do B, transformação isotérmica, e a temperatura do C, 1.443,35 Kelvin. Vamos inicialmente calcular o trabalho. Vou primeiro calcular o trabalho em cada etapa, depois a quantidade de calor em cada etapa. Na primeira etapa, de A até B, essa transformação é isotérmica. Relembrando as aulas anteriores, o trabalho de uma transformação isotérmica é dado por nRT/AB ln de VB por VA. Substituindo os valores, o trabalho de A até B, 8.317,8 joules. O trabalho de B até C é dado com uma transformação isobárica, P vezes dV. Lembrando que eu tenho uma compressão. O trabalho será negativo. Temos uma compressão agora, variação de volume 0,2 metros cúbicos, trabalho será negativo. CA, o volume é constante, então o trabalho é zero. Então o trabalho de A até B é positivo, trabalho de BC é negativo, trabalho de CA é zero. O trabalho de ABC no ciclo é dado pelo trabalho de AB mais BC mais CA. Fazendo esse cálculo, temos que o trabalho de ABC é igual, ou seja, o trabalho realizado nesse ciclo é igual a 2.317,8 joules. Quantidade de calor.
Vamos agora calcular a quantidade de calor. Quantidade de calor de A até B. De A até B, vamos observar que é uma transformação isotérmica. Numa transformação isotérmica, ΔU é zero. Utilizando a primeira lei da termodinâmica, ΔU igual calor menos o trabalho, temos que a quantidade de calor é igual ao trabalho. Quantidade de calor de A até B é igual ao trabalho de AB, 8.317,8 joules. Para calcularmos a quantidade de calor de B até C, aqui, como é uma transformação a pressão constante, utilizaremos então Cp vezes ΔT, Pc, cujo valor é igual a menos 15.000. Para calcularmos a quantidade de calor Ca em uma transformação isovolumétrica, utilizamos então CV∆T, que é igual a 9.000. E para calcularmos a quantidade de calor nesse ciclo, nós temos que a quantidade de calor do ciclo ABC é igual a AB mais BC mais CA. É o ciclo ABCA, é ao longo de todo o ciclo, que é igual a 2.317,8 joules. Então, vamos fazer uma análise já no finalzinho dessa aula. Observem o seguinte, eu tenho três processos, processo AB, BC e CA. AB, quantidade de calor, trabalho, ΔU. Esses valores nós já calculamos anteriormente. Aqui, para você calcular o ΔU, é só pegar o calor menos o trabalho. Menos 15.000, menos 6.000, menos 9.000. Aqui também é só você calcular 9.000 menos 0, 9.000. Num ciclo, a quantidade de calor, você vai somar a quantidade de calor envolvida em cada etapa. E o trabalho também. Você vai somar o trabalho realizado pelo gás ou sobre o gás em cada etapa. Observem que a quantidade de calor é igual a 2.317,8. E o trabalho no ciclo também. Então, a variação de energia interna, lembrem do exemplo anterior, eu posso fazer de duas formas. Eu posso utilizar o calor menos o trabalho, esse valor menos esse, que é igual a zero, ou posso somar as variações em cada etapa. 0 menos 9.000 mais 9.000 também dá zero. Aí você pode perguntar, professor, então quer dizer que em todo o ciclo a variação de energia interna no ciclo é igual a zero? Sim. Por que isso acontece? Porque um ciclo, como o próprio nome já diz, você vai ter algo que se repete, ele sempre vai ter o mesmo estado inicial e o estado final. O estado inicial e o estado final, eles são os mesmos. Observem no gráfico. Qual é a temperatura inicial do gás? TA. Aí ele fez o ciclo, expandiu, comprimiu, só aumentou a temperatura. Aqui. E aí, qual é a temperatura final? TA, que é 2.886,7. Então, qual é a variação de energia interna no ciclo? Não estou falando em cada etapa, estou falando no ciclo. A variação de energia interna no ciclo é zero. Ele começa no A e termina no A. E esse movimento ele vai se repetir. Exemplo, um ciclo a motores a gasolina, o ciclo de Otto. Você tem, para outros motores, o ciclo de diesel. Então, você tem esses processos que se repetem. Nesse caso aqui, você tem a isotérmica, depois isobárica e isovolumétrica. Então, essa tabela ajuda bastante na hora de você analisar. A variação de energia interna num ciclo, ela é zero.